Pode também, por favor, esse plenário. O relatório da privada vai responder as perguntas da defesa e do jurado também. Ok. Interrogatório da privada Simone dos Santos Rodrigues. Boa tarde, Sara. Boa tarde. Quantos anos a senhora tem? 42 anos. Tem algum apelido? Hebreia. Hã? Hebreia. A minha família me chama de Hebreia. Já foi presa ou processada antes? Nunca. Com relação aos fatos de julgamento, a senhora pediu constitucional de permanência em silêncio, pode responder as perguntas, a advogada já lhe adiantou afirmando, né? A senhora tem direito de acompanhar ou não a defesa, por isso que faço perguntas. Vai responder, vai ficar em silêncio, vai Vou responder. responder somente por causa do júri e a de defesa. Pode prosseguir, doutora Daniela, por favor. Boa tarde, Simone. Boa tarde, doutora. Simone, gostaria que você contasse pra gente qual foi o seu primeiro contato com o pastor Anderson Carga, como vocês se conheceram? Foi na minha infância, escola, morava na mesma favela, ele frequentava a igreja batista, depois passou ainda na adolescência a igreja onde eu frequentava, e mais mesmo na escola. Nós tivemos namoricos de escola dos 11 aos 12, quase 13 anos. E aí eu terminei esse relacionamento, porque já bem novo, ele era aquela pessoa grossa, ignorante, uma pessoa que queria ficar grudada. Na escola, já na adolescência, com 11, 12 anos, ele não queria nem que eu ficasse brincando com os meus colegas, sendo que era um namorico de escolas, na rua, enfim. Você falou que tinha 11, 12 anos. Você 11, 12 anos. Você lembra a idade dele? Era quanto tempo mais velho? 5 anos mais velho que eu, 16, eu acho, 16, 17. Então esse término foi conturbado, não foi término conturbado. Não, e ele me procurava, ele ia na minha casa, e procurava na sala, na hora do recreio, e atrás de mim também, na escola, foi conturbado. Depois de quanto tempo desse término, o Anderson do Carmo se inseriu na sua família novamente? Como foi a ida dele até a sua família, o envolvimento dele com a sua família? Quando ele começou a frequentar a igreja. Ele começou a frequentar a igreja e já os jovens da igreja frequentavam muito a minha casa. O André, o Carlos, diversos outros jovens. E aí ele, juntamente com esses jovens, começou a frequentar a igreja também. E em determinado momento eu percebi, já mais lá dos meus 14, 15 anos, aí eu percebi que ele já estava ajudando minha mãe nos afazeres da igreja, nos evangelismos, a cuidar das coisas dos jovens e da igreja, com a minha mãe. Como foi o início do relacionamento do Anderson do Carmo com a sua mãe? Você se lembra? Foi nessa mesma época assim que ele começou a frequentar muito, né? Já estava frequentando direto a casa. Eu comecei a perceber que eles já estavam tendo algum relacionamento. Eu fiquei muito, muito constrangida mesmo, porque eu já tinha namorado com ele, e nessa época que ele começou a frequentar a minha casa, que aí ele ainda ia atrás de mim, né, dava aquelas investidas ainda atrás de mim, quando eu fui perceber que ele tinha parado, eu vi que ele já estava se relacionando com minha mãe. Foi nessa época mesmo, porque eu deveria ter uns 14 para 15 anos que ele começou a se relacionar com minha mãe. Eu tinha muita vergonha e graças a Deus ele nessa época ele já me deixou em paz, né? Fiquei de lado, graças a Deus fiquei de lado. E ele começou um relacionamento com minha mãe. E como era o relacionamento da sua mãe com o pastor? Inicialmente, tranquilo. Estava perguntando na época anterior, no início. Quando eles começaram o relacionamento e depois, ao longo do relacionamento? Tranquilo.
foi tranquilo. Eu fiquei com vergonha, né, nunca comentei com a minha mãe também nunca me perguntou se ele era meu namorado ou não, se já tinha sido alguma vez meu namorado ou não. Nunca tive muita conversa. E depois, com o tempo, minha mãe foi ficando aquela pessoa, como é que eu digo? Ela não sabia se virar sozinha. Ele fazia tudo para ela, ele ajudava ela em tudo, na carreira dela evangélica, ele ajudava ela em tudo. Ele era uma pessoa muito inteligente. Eu posso dizer que ele abria os caminhos e minha mãe ia passando, e ao mesmo tempo ele não deixava as coisas acontecerem de ruim com a minha mãe. Eu achava aquilo até bonito. E nessa época que ao longo dos anos foram se passando, ele não teve mais investidas, mas eu percebia olhares, mas não tanto da parte dele, né? Não foi mais tocado no assunto, foi o tempo se passando, e ele crescendo cada vez mais em tudo, né? Minha mãe também, e aí veio o engajamento na vida gospel, minha mãe começou a carreira gospel, e juntamente das crianças veio antes, óbvio, e aí ele já criou um papel muito grande dentro da casa, como responsabilidade de dinheiro. No início era André, Carlos, Luan, Misael, ele também, né, iam conseguir doação, conseguir ajuda para nos mantermos, porque nós éramos muito pobres. E aí ele sempre, por ser muito inteligente, né, ele ia sempre guiando os caminhos. E ele começou a criar o papel principal, ele era a pessoa principal. Todo mundo que convivia com a gente via, era nítido que era ele, que minha mãe era pastora, era deputada, era cantora, sim, mas era nítido que era ele a cabeça, o mentor, era ele que direcionava tudo, era ele que fazia, quando minha mãe tinha que, às vezes, uma reunião, isso foi várias vezes, tá? Reunião de política, eu ia muito com a minha mãe, muito mesmo, nas reuniões, porque eu direcionava, eu mexia muito nas redes sociais dela, porque ela já tinha bombado como pastora, como cantora e como deputada, e ela não tinha tempo de mexer nos telefones. Ela tinha o telefone dela e o telefone que ficava no escritório durante a semana, e eu também já participei dela do escritório, e eu mexia nas redes sociais dela, eu respondia as pessoas para ela, os fã-clube, eu respondia. Então, muitas vezes nas reuniões, às vezes ele olhava para minha mãe e fazia um olhar que ele dava para minha mãe sabia que tinha que se calar. Um gesto, muitas das vezes ele falava para mim, minha mãe me chama de B, me chama muito de B, sua mãe quer tomar café. Ele também falava para mim, B, sua mãe está querendo tomar um café, quer comer alguma coisa, leva ela, para ela não participar da reunião. Eu já sabia disso automaticamente, mãe, comer alguma coisa? Minha mãe levantava, também sabia, que ele não queria que ela participasse da reunião, nós saímos. E isso era em tudo, ele controlava tudo, ele controlava a alimentação dela, como minhas irmãs dizem, né, disseram, que eu cozinhava muitas das vezes, sim, às vezes eu estava dormindo, meia-noite e pouco, 1h da manhã, tô dormindo. Meu telefone tocava, atendia, estamos chegando em casa agora, desce lá, faz uma comida para sua mãe. Descia, lógico, 3h da manhã, óbvio, minha mãe chegando cansada, ele chegando cansado, fazia comida para ele, pra minha mãe, quando não era eu, era Marci, quando não era Marci, era Michele, e bem no início também já foi o pastor Carlos, o Gerson. Por que, gente? Por que as minhas irmãs também falaram por coisa de proximidade? Por quê? Mas por que sempre você está perto da sua mãe? Eu pergunto, agora eu tenho minha oportunidade de perguntar, por que elas não se aproximaram também da minha mãe, como eu me aproximei? Não era só porque eu era filha biológica. Elas também tinham o direito de se aproximar, como eu me aproximei, mas elas trabalhavam, elas estudavam. Quando minha mãe teve essa iniciativa de ajudar, eu acho que, não sei se pode ser biológico, sim, pode ser, não foi também uma escolha. Quando minha mãe começou
a criar as crianças, eu meio que fui junto com ela. O meu coração foi junto com aquilo dali, com tudo, com a história toda. Eu tenho 2 filhos do meu coração, eu acho que isso é da genética, tá no sangue. Então eu fui junto, eu abracei a história junto. Eu larguei sonhos da minha vida para abraçar essa história junto. Por que você sempre estava perto? Porque eu sonhava junto com a minha mãe. Eu amava aquelas crianças junto com a minha mãe. Às vezes, as meninas de quase a minha idade, minhas irmãs, eu amava também. E via elas me olhando com indiferença. Eu via. Mas era eu que chegava, quando minha mãe chegava cansada de madrugada, mãe, está precisando de alguma coisa? Eu levantava na madrugada. Minha mãe cansada, ganhando dinheiro para sustentar a casa. Para comprar roupa que eu vestia, o alimento que eu comia. Apagar a luz, a internet que eu usava. Não era mais que a minha obrigação de levantar de madrugada assim, mãe, está precisando de alguma coisa? Tô, filha, tô com fome. Não, filha, não precisa, vai dormir, não precisa, não se importa. Elas nunca fizeram isso. O papel delas era, benção, mãe, tudo bem? Tudo bem, filha. Nunca ouvi algumas, eram poucas, sim, não vou generalizar, todas não faziam, lógico, tinha as que faziam, que se aproximavam, tinha sim. Tinha os momentos maravilhosos, tinha também, lógico que tinha. Então, eu não sei se eu expliquei, Estou satisfeita, Simone. Se ela estiver satisfeita, a senhora pode perguntar. Vou fazer isso também, com certeza. Quando você começou um relacionamento com o André, né, que é o pai das suas filhas biológicas, quando você começou esse relacionamento, houve alguma resistência por parte do Anderson do Carmo? Ele implicou com isso ou não? Não implicou não, porque o André já estava, ele veio, né, junto, na época lá no Jacaré, na casa, com os meninos do videogame, da igreja, então ele não implicou não. Não. Tá ok, mano. E como que era o relacionamento do Anderson do Carmo com a casa em geral, com os membros da casa em geral? Olha, era o pai, né? Era o pai. Eu nunca chamei ele de pai, não. Sempre chamei ele de genro. Ele era o pai. Todo mundo via ele como pai. Mas a Roberta, né? O pai dela era o Carlos, a Michelle chamava o André de pai, enfim. Era o pai. Mas ele não era aquele pai presente no amor, presente na atenção, presente no acolhimento. Ele era o pai presente financeiramente, porque ele controlava o dinheiro. Ele era o pai presente financeiramente falando, e mesmo assim ele faltava. Muitas das vezes, as crianças iam pedir, Simone, fala pra mãe que estou precisando comprar o caderno que está acabando. O caderno comprei em fevereiro, está acabando o caderno agora em junho. Fala, por que você não vai pedir? Não tenho coragem de pedir para ele. Vai lá, pede, fala com ele. Simone, tem que comprar não sei o que, Simone. Então era eu que tinha que ir até ele para intermediar, porque eles não tinham coragem de pedir a ele, pelo jeito que ele tratava todo mundo. Quando ele não queria, ele gritava, não me incomoda, fecha a porta do quarto. Batia a porta do quarto. Então, ele era grosso. Tinha os momentos dele ruins? Tinha. Bom, lógico, os momentos bons tinha. Ele era uma pessoa legal, sim, mas ele era bem grosso e bem agressivo nas palavras. Então ele não tinha tanta proximidade? Não, nenhuma. Tá ok. Não tinha. Tá ok. De fato, ele tinha, então, o domínio financeiro total da casa? Total da casa. E ele aproveitava esse domínio financeiro porque eu enxergo assim, tá? Ele pegava as pessoas, ele usava o dinheiro, a finança, para manipular as pessoas, entendeu? No meu caso, no caso vamos lá, o André. Ele manipulava o André, você faz isso, você faz aquilo, você tal, e se não fizesse, nada aconteceria. O André ficaria sem o dinheiro do mês, ou o André ficaria sem, se não corresse do jeito que ele queria. Ele manipulava as pessoas conforme a finança. Ok. Quando que você começou a notar efetivamente uma mudança de comportamento dele para com você
de cunho sexual? Quando que você começou a notar que ele efetivamente começou a investir contra você, digamos assim? Antes de eu ficar doente, uns 3 anos antes de 2012, 2009, ele já dava aquela investida das olhadas. Eu percebia, né? Quando eu ia para a igreja, ele ficava olhando muito, sabe? A gente sempre foi próximo de conversa, porque eu estava sempre muito próximo da minha mãe, então sempre estava próximo a ele. Brincava com ele, conversava normalmente, tratava ele bem, mas com respeito. E sempre que ele queria ficar mais próximo, eu sempre, né, saía, porque eu não achava legal, porque já foi na namorada dele, que se fosse na adolescente, a juventude, mas foi. E aí, quando aconteceu o caso de eu ficar doente, ele foi junto com a minha mãe. Quando eu descobri, né, o programa de saúde, ele foi nas primeiras consultas do INCA, junto com a minha mãe. Ele estava gravado no celular dele na gravação, um dos celulares dele do passado. Gravado, a conversa com a doutora Érica, com o médico do INCA. Então, aí, eu não sei o porquê, qual o motivo que daí para frente. Eu não sei se foi porque ele me viu doente e a possibilidade de pagar tudo e eu ficar na mão dele. E aí ele falou, bom, agora eu vou ter o que eu quero. Então foi nessa época, quando eu fiquei doente, eu comecei a ver e ver não, né? Eu conseguia sentir toda a maldade dele, ele começou a demonstrar toda a maldade. Sempre teve as pessoas já falaram aqui também, mas eu vou repetir. Ele não gostava que nada chegasse até a minha mãe, nada de tudo, de problemas, de pedir dinheiro. Minha mãe tinha que fazer as coisas escondidas. Então ele fez uma reunião, falou, amor, com a minha mãe, a partir de hoje você vai ficar com as finanças, assim, assim. Eu vou ficar com isso, com a casa, com a água, com a luz e com o tratamento da Simone. Aí ele começou porque eu gastava muito dinheiro com protetor solar, com medicações diárias, e protetor solar é muito caro, né? O meu que eu usava, e um creme chamado Cetaphil. Eu usava o creme, o shampoo, enfim, e os protetores solares. Ele gastava dinheiro com isso, o meu plano de saúde era ele que pagava, então eu tudo tinha que pedir a ele. E toda vez que eu pedia a ele alguma coisa, ou quando faltava alguma coisa, pastor, tem que pagar o meu plano. Eu tenho que pagar não sei o quê. Ele falava, não é para resolver com você. Ele vinha para resolver comigo na minha presença. Mas ele vinha, falava assim, poxa, resolvi. Tá vendo como eu sou legal com você? Olha que diferente. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu falava para ele, para com isso é ridículo. Eu tentava levar aquilo dali, pulando com a barriga, sabe? Mas sabendo a intenção do que ele queria. Ok, Simone. Simone, eu vou pedir para o Dr. Marcos passar um trecho de uma conversa que está no telefone do pastor. E vou te fazer uma pergunta logo depois, ok? Deixa eu chegar mais perto para poder uma figura aqui, eu tenho também dificuldade de enxergar. Eu digo que nas aulas eu continuo, porque eu não tenho pode sentir melhor. Simone, eu vou ler e vou te fazer uma pergunta logo depois, tá? Você falando. Miel, boa noite. Dia 6 eu tenho a doutora Érica, oncologista. Então a consulta agora é 150. Eu odeio ficar pedindo as coisas. Isso em 4 de junho de 2019. Se tiver, vai, não tenha. Eu remarco para daqui 30 dias. Ela vai entrar de férias. Aí o Anderson responde. Antes de ir, passo aí. E deixo contigo. Obrigada, Marcos. A minha pergunta é a seguinte. Simples consultas, você tinha realmente que recorrer sempre a ele? Sempre. E sempre ele queria levar o dinheiro pessoalmente. Aí teve nunca vou esquecer. Nossa.
uma vez, ele foi levar o dinheiro, estava sozinha. Aí conversando e ninguém no quarto. Aí ele pegou e levantou a blusa e falou assim, o dinheiro está aqui, pega. O dinheiro realmente estava na beirada da calça dele. Eu falei, para com isso, cara. Para com isso. Faz isso não. Aí pega aqui o dinheiro. Aí eu falo, para, né, de palhaçada. Pô, palhaço, ridículo, se enxerga. E aí ele pegou o dinheiro e falou, tá vendo como eu sou legal com você? Só você dançar conforme a música, ninguém precisa saber, você não precisa trabalhar fora, você não precisa fazer nada. Eu sempre fui bom com você, só você cooperar. Doutora, só para esclarecer, qual é a data desse cerebrais? 4 de junho de 2019, excelente. Do celular do pastor. Você, Simone. Miel, boa noite. Então, meu óculos quebrou e eu achei um lugar que o óculos sai a R$300. Em outro lugar, não saiu por menos de 800. Você sabe. Se você puder, e ele responde, ok. A pergunta é, ele era generoso com você financeiramente? Tudo que você pedia, ele efetivamente lhe dava? Efetivamente lhe dava. Totalmente generoso. Mas me dava com uma mão e queria com a outra. Aí começou, dessas épocas, começou a... Diversas vezes eu lavava roupa com a minha mãe também na lavanderia. Diversas vezes ele começou a chegar lá, me agarrar por trás, a passar a mão, a me agarrar na força. Diversas vezes eu mexendo na cozinha, na pia, lavando louça, fazendo alguma coisa no fogão. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha também. Diversas vezes ele ia no meu quarto. Diversas vezes ele me dava com uma mão e pedia com a outra. E teve um dia, nesse dia do óculos. Esse dia do óculos ele quis que eu colocasse a mão no pênis dele. E eu não coloquei de manhã. De manhã, quando eu fui tomar café, ele estava sentado na beira daqui, tinha uma televisão na cozinha. Meu filho Ramon chegou, sentou, ele ia para a escola. Eu sentada, minha mãe sentada. Meu filho sentou, ele sem blusa, tomando café, conversando. Ele meteu a mão no peito do meu filho, bateu, e falou assim, tá pensando que você é quem, rapaz? Vai ficar sem blusa dentro de casa. O homem da casa sou eu, vai agora colocar uma blusa. Eu não quero ninguém sem blusa dentro de casa. Eu sabia que aquilo ali era porque eu não tinha dado mole para ele no dia anterior. E aí depois, no mesmo dia, ele falou, tá vendo, Pedro? Podia ser mais fácil. Poderia ter sido mais fácil. Vamos falar um pouco do seu problema de saúde. Quando que você descobriu que tinha câncer? Como que foi o seu tratamento? E como está sendo até hoje? Você tem ainda alguma sequela da doença? Conta pra gente como que foi o início dessa descoberta da sua doença. Eu descobri em 2012 uma pinta nas costas, coçava muito. Aí retiramos um dermatologista, retirei, indo para a biópsia. E depois eu descobri que era melanoma, e fui pro INCA. Aí eu fui primeiro para a doutora Érica. Ainda pedi para a doutora Érica, doutora Fernanda, dermatologista, arrancou a pinta. Doutora Fernanda disse que eu estava com melanoma. Eu procurei uma oncologista, doutora Érica. Pesquisei, né? A doutora Érica, encontrei, fui nela direitinho. Ela falou que não precisava no momento fazer nenhum exame de imagem, que era só acompanhar, ter 6 meses no dermatologista
E depois eu fui, não fiquei muito satisfeita com a resposta dela, com o INCA. Falaram que o INCA é uma base, né, no Brasil, no Rio de Janeiro. Fui até o INCA e comecei a frequentar o INCA também. Só que no INCA, o médico fez os exames, tudo direitinho, e falou que eu precisava de uma medicação chamada Delboraf. E naquela época, naquelas circunstâncias, não tinha essa medicação no estado. Eu precisava procurar o plano de saúde para conseguir essa medicação. E eu fiz dessa forma, procurei o plano de saúde, fui até a doutora Érica, comecei a fazer os PET scans, foi quando eu descobri a metástase. Até então não tinha descoberto a metástase. Descobri todas as metástases e comecei com uma medicação chamada Zelboraf. No início, a doença não era sintomática, eu não sentia nada. Mesmo estando no pulmão, no fígado, no fundo do abdômen, intestino, cervical e osso, não sentia. Era porque eram todos bem pequenos, todos do mesmo tamanho. E a medicação que me fez ficar muito ruim, né? O Zelboraf que fez o cabelo cair, o Zelboraf me fez ter como se fosse uma queimadura, né, no corpo. Fiquei bem ruim mesmo, infecção em todas as juntas. Fiquei muito ruim, usei essa medicação 2 anos. Depois de 2 anos, mais ou menos quase 2 anos, todos os nódulos desapareceram. Por que desapareceram? Vou falar desapareceram porque o médico disse que o Zelboraf não cura. Imediatamente eu perguntei, quando ele falou, a médica falou que eu precisava usar o Zelboraf. Eu perguntei, cura? Não cura. É um paliativo. Eu falei, então, esse paliativo é quanto tempo? Depende, de pessoa para pessoa. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, enfim, depende. E aí, 2 anos depois, eu tive que dar uma pausa. Quando foi quase 1 ano, a doença voltou de novo. Aí eu já fazia, né, um acompanhamento com a doutora Érica passou uma outra quimioterapia que eu não me lembro o nome, não me recordo agora, foram 4 ciclos, venoso. Não surtiu nenhum efeito, foi como água. Aí a doutora Érica me chamou no consultório e falou assim, mãe, olha, agora nós vamos ter que aguardar e ter fé, porque tem uma medicação nova que é teste nos Estados Unidos, está em teste, e vamos aguardar, pedir a Deus que essa medicação chegue no Brasil. Aí eu falei, tá bom. Ali eu me senti desenganada, os tumores voltaram, todos de novo, novamente, né? E aí foi quando eu cheguei e conheci uma amiga minha, eu tenho uma amiga psicóloga, Priscila, o nome dela, tem um tempo, que aí ela me levou lá, me apresentou essa médica, doutora Nícia Yamaguchi, eu acho que é Yamaguchi, sei lá, me apresentou ela de São Paulo, lá do Albert Einstein, fui com ela até São Paulo, me doei como pesquisa nesse Albert Einstein, e lá eu dei início ao nivolumab. E 10 meses depois, todos os tumores novamente desapareceram. E toda vez que os tumores desapareciam, era uma festa. Um câncer mata. Imagine 36. Então, toda vez que sumia todos os cânceres, era assim, uma festa de motivo de comemoração. Mas até antes de você ser presa, você fazia os exames? De 3 em 3 meses, rotineiramente, porque a pesquisa não tem como saber quanto tempo vai voltar. Eu já sou reincidente de câncer, do melanoma. Se qualquer um pesquisar e vai ver que melanoma ele não tem cura, é um câncer, infelizmente, que não tem cura. Tem acompanhamento. Como eu já sou reincidente, eu tinha que fazer, né, a doutora Érica fazia os exames de 3 em 3 meses, PET scan, ressonância de crânio, exames de sangue de taxa tumoral. E devido às medicações, eu fiquei com um problema que eu tenho, uma síndrome que eu não sei o nome, não me lembro o nome, não me recordo, que eu tenho que tomar prednisona, né, que é o cortisol, que eu não produzo cortisol, levotiroxina, e acompanhar de 3 em 3 meses fazendo os exames. Sinto às vezes muita falta de ar, fiquei com asma por causa do câncer do pulmão, sinto muita falta de ar. Dores ainda nas articulações do quadril, então, principalmente, porque foi onde esteve o câncer no quadril do lado direito, sinto bastante dor. Enfim, tá. Simone,
tem informações no processo, né? Deixa eu aproveitar só esse gancho que nós estamos fazendo, mas eu gostaria que a senhora pedisse que ela esclarecesse os encaminhamentos que foram feitos enquanto ela fez ao INCA recentemente. Vou fazer agora, excelente. Para não parecer que ela está sem tratamento. Não, lógico, Vossa Excelência determinou todas as vezes que ela foi ao médico, com certeza. Obrigada. Já ia fazer essa pergunta agora. Simone, embora o juízo tenha determinado que você passasse por consultas e exames, essas decisões judiciais foram cumpridas? Como que foi a sua vida médica na cadeia, desde que você foi presa? Foram cumpridas bem tardias, 1 ano, quase 2 anos depois. Nesse ano agora, em janeiro, se não me engano, começou a respeitar, né, a ordem da juíza. A primeira consulta de um oncologista marcaram dermatologista, aí depois de novo, oncologista, quando eu cheguei, era cirurgião plástico 2 vezes, e nessas 3 vezes que eu saí, fiquei acautelada. Uma vez eu saí, fiquei acautelada 17 dias com a roupa do corpo, dormindo numa pedra, sem nada. E na outra vez fiquei 3 dias. Aí, na outra vez eu conseguia ir no INCA, porque eu acho que chegou um mandato lá, um pedido para ser cumprido em 24 horas. Aí a diretora me encaminhou para a emergência do INCA. Eu fui para a emergência do INCA, depois fiz os exames que não o médico, como nós estamos presas, nem sempre os sóis são agradáveis. Tem alguns que são, não vou generalizar. E quando eu ia abrir a boca para falar, ele era sempre muito grosso. Já acabou? Já acabou, doutor? Já acabou? E eu queria explicar para ele que eu fazia de 3 em 3 meses o PET scan, os exames. E não tive essa abertura para conversar com o médico logo de cara. E ele passou só o raio-x de tórax e uma tomografia de crânio e exame de sangue. E o raio-x de tórax não tem como ver, porque mesmo quando eu estava com câncer no pulmão, eu fiz várias vezes raio-x e não deu nada. Nada. Era muito pequenininho. Então, os exames realmente necessários, você não chegou a fazer? Não cheguei a fazer. Tem uma informação no processo, Simone, de que você teria se negado a fazer uma punção de um nódulo, né? Que você tem na vagina. Isso na vagina. Você pode explicar se você realmente se negou? Sim, me neguei. Foi lá em Benfica. Eu estava acautelada. Fiquei acautelada lá um mês. E aí chegou para eu fazer o médico, para fazer essa função. Quando eu desci, né, que eu olhei o lugar, não tinha, era maca, né, tudo bem, é um presídio, mas totalmente insalubre. Era para fazer um furo para esvaziar o tumor, para limpar o tumor. Não tinha gases, não tinha algodão, só tinha uma luva numa mão e a seringa. Eu me neguei, de fato, a fazer. Tanto é que depois da audiência, que ele veio, falou, que aí saiu essa notícia daí, né? A juíza falou comigo que eu tinha negado. Eu sim, realmente neguei. Depois disso, chegou o carnaval e eu resolvi fazer a função, porque eu já estava em Niterói. E o ambulatório lá era mais limpo, mais adequado. Mesmo assim, eu fiz 2 dias antes do carnaval, a cadeia fechou por causa do carnaval e aquilo infeccionou. E por ser muito difícil, todo mundo que passa mal, ninguém quer ir de sóio para UPA porque é muito humilhante, é muito constrangedor, é muito doloroso, é difícil. E nós não somos tratados bem como ser humano no UPA. Chega doente, eu cheguei lá com Covid, ganhei uma dipirona e mandaram eu de volta para a cadeia. Nenhum teste de Covid não fizeram, enfim. E aí, eu não teve como eu ir, porque a cadeia estava fechada, o tumor cresceu, era abaixo, bem abaixo na vagina, e meu lado direito todo inchou. E para eu fazer xixi, eu tinha que segurar, abrir para fazer xixi, era uma dor absurda. Como eu estava na cela de nível superior,
tinha enfermeira, tinha dentista, elas me deram uma ideia de eu colocar lâmpada no local, quente, toda hora, né? Fiz durante 3 dias. Um pano limpo, esquentava a lâmpada aqui, botava, tirava outra, botava para esquentar e fui fazendo isso 3 dias. No 3º dia estourou sozinho. Foi uma dor horrível. E eu mesma espremi o cisto sozinha, eu mesma espremi tudo. E aí eu fui... Agora pode pedir para esclarecer se ela chegou a receber a nova. Ela explicou, eu expliquei, ela explicou que eu me neguei, o local não tinha e mesmo assim, higiene devida, ela aí eu fiz depois. A médica não foi seguida. Então, aí depois eu expliquei, falei na boca, eu não fiz aqui na máquina, lá em Benfica, porque lá era realmente insalubre. Realmente não tinha luva, não tinha nem aquele paninho fininho que ele para forrar na maca para deitar. Já em Niterói, eu aceitei fazer. Em Niterói eu fiz, a senhora puxar o papel, todo o documento de Niterói histórico, eu fiz no carnaval. A senhora vai ver que eu fiz, porque aquilo dói. Ninguém quer ficar com uma coisa que dói no corpo. Eu resolvi fazer. Resolvi não, estava doendo, quis fazer, eu queria se livrar daquilo. E aí eu fiz, sendo que mesmo assim, um lugar que não era tão insalubre, mas né, nunca deixa de ser, por ser uma cadeia, um lugar pequenininho, lá era bem pequenininho, mesmo assim infeccionou muito. Foi daí que eu falei, né, que eu para desinflamar a lâmpada. Ok, Simone, obrigada. Simone, agora eu quero que você nos fale um pouco sobre de onde partiu, no primeiro momento, a ideia de se matar o pastor Anderson do Carmo. Como que surgiu essa ideia? Isso realmente começou com a Marzi? Você teve alguma participação nesse primeiro plano? Como que foi isso? Então, participação, né? Não. Eu, boatos, né? Como todo mundo na casa ouviu dizer, eu também ouvi dizer que estava surgindo, tinha surgido um negócio no iPad do Niel. E aí depois ele chamou para ver no quarto. Estava eu, a Adriana, a Marcele, ele me chamou e mostrou. No mesmo dia que ele mostrou para a Adriana para a Marcele. Me perguntou se eu sabia se eu falei que não, realmente não sabia de fato. E depois ele resolveu com a Marzi, conversou com a Marzi. Não tive participação nenhuma. Você soube como foi essa conversa com a Marzi? Não soube, não vi. Ele levou a sério os planos de morte? Não, ele não acreditou muito que ia acontecer. Ele brigou com o professor Lucas, conversou com a Marzi, né? Mas eu acredito que ele não levou muito a sério. Depois disso, a Marzi sofreu muito na mão dele, muito mesmo. Ele humilhava a Marzi inúmeras vezes na frente das pessoas depois desse ocorrido. E a sua mãe? Qual foi a posição da sua mãe diante desse plano inicial da Marzi? Minha mãe, como sempre, na dela, quietinha, não falava nada, ela estava sempre ali perto, ele desperto, muito perto, ele que sempre tomava a iniciativa de tudo, nunca era ela, então era ele que sempre estava tomando a iniciativa, ela estava na dela. Não se opôs na dela. Entendi. Com relação ao crime em si, o dia dos pais, né, o dia 16 de junho de 2019, você pode contar pra gente se você teve alguma participação na morte dele? Como foi isso? Então, no dia 15, né, que ele morreu dia 16 de madrugada. Dia 15, na sexta, no sábado, ele morreu não sei. Vamos lá, cedo. Eu fui pro shopping pro Miguel Falabella com a Marzia, com a Lohane, com o Douglas, só para encontrar o Rafael, o namorado. Lá nós assistimos uma peça, eles foram embora para casa, e eu fui para uma churrascaria. Tem foto eu na porta da churrascaria, até com o ator que fez a peça. Tem uma mulher em nossa cama, que era amigo do Rafael. Tirei foto, fomos para a churrascaria, beleza. Depois fomos para uma resenha, essa resenha eu fui dormir com o Rafael, na casa dele, na parte hotel. Uma parte hotel com ele, lá na Barra da Tijuca, e fiquei sabendo às 3h15 da manhã, quando acho que foi Rafaela ou Ramon que me ligou, não me lembro, Rafaela. Rafaela me ligou desesperada, uma gritaria, um tumulto, eu acordei no susto,
e botei a roupa correndo, o Rafael querendo me levar, eu falei, não precisa, ele tinha bebido muito, eu falei, não. Peguei o Uber e fui, até no meio do caminho eu mudei a rota, na ponte já mudei a rota do Uber, porque me falaram que não estava mais em casa, estava no hospital, eu cheguei ao hospital. E como foi a parte do hospital? Depois, quando você chegou no hospital? Quando eu cheguei lá, o Daniel estava lá de fora chorando muito, sem blusa, minha mãe estava sendo atendida, meus irmãos todos chorando, já tinha sido confirmado que ele estava morto. Aí eu peguei carona para voltar para casa, se eu não me engano, não, tenho certeza. Eu voltei no carro junto com a minha mãe, o Flávio estava dirigindo, eu tinha mais pessoas no carro, mas eu não consigo me lembrar no momento. Tá. E depois que foi constatada a morte, enfim, que vocês voltaram para casa, o seu irmão Flávio, né, que já está condenado como executor desse crime, ele te procurou para falar alguma coisa? A casa estava lotada já, minha mãe dopada, mas mesmo assim atendendo as pessoas, conversando, grog, e pessoas chegando, e tia Neinha na cozinha, uma confusão, casa muito cheia, e ele foi até o meu quarto, né, eu subi para ver o Moisés, ele estava lá no meu quarto, com uma blusa, uma roupa enrolada embaixo do braço. Pegou a blusa, me deu e falou assim, Nanha, ele me chama de Nanha, coloca fogo nessa roupa para mim. Eu peguei ela, por quê? Aí ele não me pergunta nada, coloca fogo nessa roupa para mim. Ali, sabe, quando foi ele, sabe? Eu peguei aquela blusa, botei no banheiro no box, que estava seco, ainda era cedo, Moisés ainda tinha usado o box para tomar banho, botei fogo ali mesmo, no box, fez muita fumaça na casa, eu rapidamente apaguei, o chuveiro apaguei e joguei dentro do lixo do banheiro. E eu perguntei, Flávio, o que está acontecendo? Me fala, foi você? Ele não me pergunta nada, não quero falar sobre isso, não me pergunta nada. Você sabe dizer por que o seu irmão fez isso? Por quê? Porque A conclusão dela ou ele pediu? Na verdade, eu quero saber se ela sabe por que o irmão fez isso, por que o irmão cometeu o crime. Se ela sabe a motivação do crime. Então, eu me sinto um pouco culpada de tudo isso que está acontecendo com a minha família. Porque eu que fui até ele, um dia, quando estava sofrendo muito, aquela história que o Marcos falou, de fato, eu comecei a me drogar, comecei a frequentar psiquiatra, psicólogo, não conseguia contar para o psicólogo. Como que eu ia contar para o psicólogo sobre a minha mãe, sobre uma história de uma pastora conhecida? Não tinha coragem, tinha vergonha de expor a minha família, uma família que estava tão bem, tão conhecida. Como que eu ia acabar com aquilo da noite pro dia? Falar, eu sabia que aquilo ali ia se espalhar. Eu comecei a surtar, ficar louca mesmo, usar remédio mesmo, drogas também. E aí um dia eu sentei e conversei, contei tudo pro meu irmão Flávio. E nesse dia que eu contei pro Flávio, meio que eu desabafei, porque o Flávio era muito quieto, né, dele, muito observador. Mas quando ele tomava atitude, ele agia. Então, a minha intenção, eu pensei o quê? Ele vai arrebentar a cara dele, vai quebrar a cara dele, vai moer ele, mas eu não fiz na intenção dele, vai matar ele. Eu vou contar para matar ele, não. Não foi nessa intenção. Eu estava no desespero e contei tudo para ele, que ele tinha feito com a minha filha, que ele tinha feito comigo. E o que ele fez com a sua filha? Qual filho? Com a Rafaela. O que ele fez com a Rafaela? Ele molestou minha filha, me introduziu medo na minha filha. Você viu? Eu vi, bati nele, briguei com ele, xinguei muito ele, fiquei com ódio, mais nojo do que eu tinha dele. Aí, daí foi nessa época que eu fiquei mais usando remédio controlado, uso até hoje remédio controlado, tenho síndrome do pânico, tenho ansiedade até hoje. Não consigo dormir sem medicação até hoje, inclusive sonhos, já tive vários sonhos com ele na cadeia, eu já tive sonhos com ele chegando perto e é horrível sonhar, esses sonhos são horríveis, é horrível.
Ah, é horrível, gente, horrível. Então foi depois desse seu Foi relato? depois desses relatos. Do seu irmão Nesse Flávio? dia que eu contei pro Flávio, ele falou assim, mano, você tem a senha do cofre. Eu quero só a senha do cofre. Eu falei, tá, porque ele me dá a senha do cofre e não me pergunta mais nada. Eu ainda pensei no mesmo dia, fiquei pensando e dei a senha do cofre para ele. Você sabe por que ele queria a senha do cofre? Acredito que era para pegar o dinheiro. Para quê? Hoje eu não sei, eu não sabia, mas hoje eu sei que era para comprar arma. Tenho certeza. Você efetivamente entregou a senha do cofre. Você tinha a senha? Eu tinha a senha do cofre. Eu mexia às vezes no cofre. Ele me ligava, já me ligou diversas vezes para eu pegar dinheiro no cofre, para pagar o jardineiro, para pagar o rapaz que às vezes limpava a piscina antes do André começar a limpar. Diversas vezes. Tá. Simone, eu vou pedir para passar o trecho de um vídeo para eu te fazer uma pergunta relacionada ao vídeo, ok? Não é pensar aí não. Abrir aqui assim, ó, por favor, para vocês olharem. A Madrinha explorava qualquer coisa que a Flávia ela fazer, ela fazia. Senhor Flávio, você sabe da personalidade dele, teve muitos jogos anteriores de violência, carro, uma filha. Então, quando eu cheguei na casa, o Flori já era casado, né? Então, assim, eu tinha um bom relacionamento com ele, mesmo percebendo que ele não era tão participativo na família como os outros. Ele sempre foi bem reservado, mas eu sempre tive um ótimo relacionamento com o Flavinho, sem dificuldades. Mas a família conta, eu não vivi, que teve um episódio sim, que ele ficou chateado, acho que com o André, deu uma tesourada no André, mas eu não vivi isso, tá? É só o que falam dentro da casa. Deu uma tesourada no André. O André é o André Bigode. Bigode, é. Ele sabe aonde que foi tesourado, que contexto foi? Eu não sei o contexto nem qual a casa que foi. Eu sei que foi por ciúme da Simone. Que local? Foi nas costas, eu acho. Nas costas? É. Perto da nuca? Não sei se foi, eu não sei, não sei. Nas costas? É o que falam, assim, o Flavinho é muito na dele, é muito quieto, não é que ele seja perigoso, não é perigoso não. Ele é muito... Não sei nem a palavra pra falar. Explosivo, isso? Não sei a palavra pra falar, me perdoa, mas... Alguém que dá uma tesourada, né? É muito na dele, vai tomando as conclusões dele, mas não expressa, entendeu? Aí tá uma hora que explode, pode ser explosivo. Eu nunca vi ele explodindo, mas pode ser explosivo. E a senhora sabe o que gela, o que em especial? A deputada a senhora falou já, mas a Maria, Simone, o Trofar, o que eles diziam acerca da vítima, fazer algum comentário? A Simone tinha nojo do pastor, tinha raiva do pastor. Uma vez eu estava bebendo uma Coca-Cola num canudinho e o pastor pediu, eu dei pro pastor um pouco e depois eu fui beber de novo. Ela, ai que nojo, você bebe as coisas que ele bebe, eu tenho muito nojo dele, eu tenho muita raiva dele. Ela não gostava dele, é fato. A Maria, ela dizia que... Tá bom, tá ótimo. Simone, esse nojo que a testemunha Luana disse no vídeo que você tinha do pastor, era referente a essas investidas sexuais dele contra você? Todos os dias. Não existia um dia sequer que ele não fosse no meu quarto.
Eu tomava remédio de psiquiatra, tomo até hoje. Tem que fazer diferença no cenário que não atrapalha aqui, por favor. Todos os dias ele ia no meu quarto, por eu estar dopada, eu já acordava com ele me alisando, com ele com a mão dentro da minha blusa. Não tinha paz para dormir, tranquilidade para tomar banho, tinha que trancar as portas, porque dentro da minha própria casa eu não tinha paz. E abri um parênteses, que a Luana expressou exatamente o jeito que o Flávio é. E foi por esse motivo que eu contei pro Flávio, para ver se ele me ajudava. E eu tinha nojo do pastor Anderson, porque eu acabava com tudo isso logo, eu queria resolver, eu queria que, não sei explicar, eu queria dar uma solução para minha filha, sabe? Eu queria que seja com a minha filha. Você pode contar pra gente quanto tempo antes do crime ele molestou a Rafaela, sua filha? Alguns meses antes, eu não sei explicar, não me lembro a data exatamente. Ela chegou a falar pra você se realmente ele molestou? Você chegou a questionar isso pra sua filha, mesmo depois da morte? Não tive coragem de perguntar pra ela. Depois da morte ela falou, mas antes eu não tive coragem de perguntar porque eu tinha visto. Eu fiquei muito mal, muito mal. E... Simone, efetivamente, durante o período que você ficou doente, e no seu período de remissão, já nessa suposta melhora sua, você efetivamente teve relações sexuais com o pastor Anderson contra a sua vontade? Tive, forçada. Uma vez eu tinha acabado de... Fiquei internada em São Paulo, eu estava fazendo tratamento no Albert Einstein. Ramon tinha acabado de sair do banheiro. Escovava os dentes, eu estava tomando banho. Ele fez, fecha a porta do quarto. Tá, mãe, dentro, estou indo para a escola. Saiu, a porta do banheiro ficou encostada. E eu tenho certeza que ele deveria estar me olhando pela festa da porta do espelho que estava de frente do box. E quando eu saí do box, ele já empurrou a porta, já me agarrando e já conseguindo me penetrar com força. Ok. Marcos, você pode colocar? Eu vou colocar, Simone, uma conversa de celebrar a excelência do celular da Simone. É uma conversa da Simone com a Lohane, a filha dela. Agora estão de novo. Dois sistemas diferentes. Simone, essa é uma conversa sua com a sua filha Lohane em 14 de junho de 2019. 2 dias, né, antes do falecimento do pastor. Você diz, a Lohane diz, a senhora teve muitas oportunidades de ir embora. Aí você diz, para onde? Marcos vive na putaria. Ciúme, viver uma vida de brigas. E ciúmes é viver mal. Mal se sustenta. Você diz, quem vai cuidar do meu tratamento? Eu escolhi viver por vocês, para estar perto de vocês. Lohane diz, então abrace essa oportunidade e se liberta desse hospício. Você diz, Rafael não é rico, estamos nos conhecendo. Eu não irei sair me entregando e ir embora desesperada, porque vivo nesse hospício. Eu quero resolver a vida sim, mas preciso de alguém que abrace.
Não só eu, mas os meus filhos também. Se fosse só eu, seria fácil. Eu já teria ido, mas nunca vou sair e deixar vocês. Eu penso em vocês. Eu não conto tudo a vocês. Tem pessoas que me aceitam, me curte, diz que me quer. Isto é, filhos, eu vou visitar quando der. Lógico que eu nunca farei isso. Nunca. Vocês são tudo de precioso que eu tenho. Eu não tenho nada. Não tenho ninguém que possa me fazer feliz. Eu me sinto um lixo todos os dias. Porque não posso e não consigo mudar minha vida e dos meus filhos. Sinto vontade de morrer todos os dias. Mas preciso lutar por vocês. E vejo você falar assim, de que adianta lutar para viver? Se eu luto, é porque eu tenho esperança. Se luto, é porque eu tenho vocês. E Lohane diz, eu perdi a vontade de viver há muito tempo. Você vai fazer uma pergunta? Eu vou fazer a pergunta, se a senhora me deixar fazer. Desculpa. Só não tiro minha vida porque sou uma covarde e não tenho coragem. A pergunta é, Simone, você diz que não conto tudo a vocês. O que você não contava para suas filhas? Sobre os abusos que elas sabiam, ela só queria todo dia no meu quarto. Eu não tinha coragem de contar isso para minhas filhas. Mas meus filhos sabiam, porque diversas vezes eu ligava para eles, eu não queria ficar sozinha com eles, o jeito que ele tratava, o jeito que ele abraçava. Os filhos percebiam, sim. Mas eu não contava tudo para eles, não sofrer igual eu estava sofrendo naquele momento. E se eu estava me tratando, fazendo quimioterapia, porque eu queria viver, eu queria ver meus netos, eu queria ver meus filhos grandes, eu quero ver meus filhos grandes, tendo uma vida normal, eu quero muito ainda. E, Senhora, Simone, depois da sua prisão, você recebeu visitas da sua filha Lohane? recebi um ano depois. Alguma vez ela comentou com você que a guarda do Moisés estava em risco? Sim, ou falou para mim que a guarda dele estava em risco e ela tinha ido no juizado de menor. E aí eu falei para ela, filha, quando você for, não fala dos abusos, para não perder a guarda do Moisés. Moisés é o Zequinha? É o Zequinha, você sabe que ele é nossa vida. Zequinha é nossa vida. E pra gente não perder o Moisés, você não conta sobre os abusos, pra gente não ter que perder o nosso Zeca. E pra não ter que perder as crianças que estão em casa. Porque é difícil, não existe como a gente viver dentro de uma casa e mamar. As pessoas ficam assim, gente, como vive uma família normal. Tinha amor, tinha carinho. Era uma família, gente, normal, todo mundo briga, qualquer família briga, tem ciúme nas famílias, isso é normal. Tem ciúme, tem inveja, tem briga, tem fofoca, tem a família. Aonde é que não existe isso? Qual família que não existe isso? Simone, só para a gente deixar bem claro, eu gostaria de ressaltar mais uma vez que o juízo determinou várias vezes a sua ida às consultas, para que você fizesse os exames. Eu gostaria que você esclarecesse que dentro do sistema penitenciário existe essa dificuldade, mesmo os juízes determinando. Existe sim, já diversas vezes foram marcadas e não cumpriu porque o SOI, carro SOI, a demanda é muito grande, né? E é difícil, já aconteceu de perder consulta e remarcar diversas vezes as mesmas consultas por não ter carro SOI. Tá ok, Simone. Já estou finalizando, tá? No seu interrogatório, na primeira fase do processo, na instrução desse processo, você não falou
que havia contado para o Flávio sobre o abuso da sua filha. Por que você só está contando hoje? Porque eu pensei que ainda podia ajudar, fazendo alguma coisa, não contando, mas já está todo mundo no mesmo barco, não adianta eu mentir, não adianta eu esconder. O melhor é falar a verdade, já está tudo exposto, já está todo mundo sabendo de tudo. Eu queria defender minha família, não queria que ninguém soubesse de nada, mas como já está tudo exposto hoje, eu não tenho por que esconder, tenho vergonha, muita vergonha. Muita humilhação tudo isso. Mas é a família, é isso aí. O seu relacionamento com o Marzi, foi muito dito aqui que você não gostava de pobre, de preto. Como era o seu relacionamento com a Marzi? Eu tinha muita pena da Nádia. Tenho ainda, né? Minha irmã, eu me dou muito bem com ela. Eu não gostava de gente negra, gente, pelo amor de Deus. Eu queria ser negra, meu sonho. Eu sou parda, né? Eu queria ser bem pretinha mesmo. Pelo amor de Deus, meu marido é negro. Hoje eu tenho um relacionamento com um homem negro. Meu Moisés não é branco. É o amor da minha vida. E eu gosto da Marzi, sempre ajudei a Marzi em tudo que eu posso. Inclusive, quando eu fui morar com o Valtinho, eu levei a Júlia, porque eu amo Júlia. Desde quando Júlia, a família do Lucas chegou lá em casa, eu me peguei muito em Júlia. A Júlia que minha irmã que eu amo muito, sabe? Tem muita falta dela. Eu só vi na plateia uma vez. Eu levei Júlia para morar comigo. Como que eu não amo, gente? Como que eu não gosto de gente pobre? Nós éramos pobres. Como que eu não vou gostar de pobre? Como assim? Isso é loucura. Você tinha problemas de convivência com o Lucas? Se sim, você pode explicar por quê? Sim. No início não, no início era tudo normal, tudo tranquilo, não era muito próximo, não tinha aquelas proximidades, normal, oi, bom dia, Lucas, jogando videogame normal, tudo tranquilo, almoçado, tá? Casa normal, igreja. Só que minha mãe viajava, aí o Carlos ia dormir na casa dele, eu ficava como a responsável de trancar a porta da casa, eu dormia muito tarde, passava pelo quarto das meninas para ver se estava tudo ok, as meninas dormiam, janelas fechadas, tudo tranquilo. E comecei a perceber que o Lucas já não estava mais de finais de semana que minha mãe viajava, o Lucas não estava mais dormindo em casa. E de manhã, quando acordava, o Lucas estava em casa. Eu comecei a falar para minha mãe sim. Por isso que eles falam que eu sou fofoqueira. Porque tudo de errado que eu via na casa, é óbvio, eu ia me calar, eu falei pra minha mãe, falava pra minha mãe, ó, o Lucas não tá dormindo em casa. Niel, o Lucas não tá dormindo em casa. Posso ser mais objetivo? Então ela diz que então você não tinha problemas de convivência com ele porque ele não respeitava as Não regras da casa. respeitava, sim. E aí depois ele começou a pegar no meu pé por causa dessas coisas, que me chamava de fofoqueira e criou essa rixa. Ok. Você era responsável pelas compras da casa, né? Tinha diferenciação dos alimentos entre os irmãos? Não. Como as meninas falaram, né, minhas irmãs, eu não fazia nada, é óbvio, que elas não queriam eu fazendo nada. Elas trabalhavam, estudavam, eu abri mão dos sonhos da minha vida para estar ali, porque eu quis, né, óbvio. E eu fazia as compras. E compra para uma casa grande demanda muito tempo, muitas horas. Eram 2, 3 mercados, era SEAS, então era o dia todo. E quando eu chegava em casa, eu chamava as crianças ajudavam a subir as bolsas, eram muitas bolsas, e tinha as bolsas separadas com nozinho, como as meninas disseram aqui, que eu subia para o meu quarto, lógico. Porque os grandes, eles trabalhavam, e os que trabalhavam comiam coisas na frente das crianças e não davam para as crianças. Então tinha, sim, as coisas das crianças que ficavam lá em cima, o creme, o desodorante. Por ser muita gente, era um desodorante por quarto, um creme grande por quarto. Então aquilo tudo ia para o meu quarto e eu distribuía para os quartos. O absorvente ficava no meu quarto, o sabonete ficava, a chave da dispensa ficava comigo para eu distribuir as coisas na casa. Então, era isso que eu fazia, né? E as listas da casa, eu participava também na cozinha, fazendo a comida, lavava a roupa da minha mãe na mão, a roupa dela de saída, as agendas do pastor Anderson, da minha mãe. Ok, Simone, obrigada. A última pergunta, Simone. Alguma vez você presenciou alguma agressão física do pastor Anderson contra a sua mãe? Já. Que a Lohane narrou. Já ouvi brigas
de bater na porta e gritar, pedir pelo amor de Deus para ele abrir. E uma que eu presenciei foi aquela online na rua, de quando a minha mãe foi o Telmo Portiolha, né? E aí ele veio com tudo para cima, empurrou minha mãe. Nisso que ele veio para empurrar minha mãe, eu entrei na frente e aí ele conseguiu acertar as costas aqui da mão, nesse osso aqui do meu rosto. Aí me machucou, foi uma confusão horrível, veio a André para separar e separou a briga, foi isso que aconteceu. Estou satisfeita, excelente, obrigada. Mais defesas que perguntas? Simone, eu vou passar um videozinho ali, aliás, uma mensagem, né, para celebrar. Vou te fazer uma pergunta diferente. Uma mensagem do Celebrate dia 28/3/2019, 28 de março de 2019. Aí é do WhatsApp do Anderson, tá? É a mensagem dele para a Hebreia. Tá, aí ele tá lendo. Precisamos ver com urgência o cabelo de sua mãe. Tem alguma previsão? Bom dia. Teve um problema com a entrega. Ela tem os cabelos lá. Já falei com a minha mãe. Preciso de datas para marcar. Daí passa bastante tempo lá porque vai pôr na cor depois da colocação. Aí ele fala, sim. Mas quando? Tá bom. Simone, era comum o pastor Anderson cuidar pessoalmente das coisas da sua mãe, ou seja, do cabelo, da peruca, pode falar cabelo, ele escolhia o cabelo, o óculos que ela usava em casa, ela tinha que usar lentes de contato quando na rua ela fazia os eventos, shows. Eu que marcava para pegar as lentes de contato, ele obrigava ela sempre a botar a cor do cabelo, era ele que escolhia, a roupa era ele que escolhia, o sapato, tudo era ele. Tudo referente à minha mãe era ele. Nada podia sair, tinha tudo que passar por ele antes de chegar na minha mãe. Bota a outra mensagem, por favor. Vou colocar mais um vídeo só para fazer mais uma pergunta para ela. Não achou? Ele está tentando localizar aqui, eu vou adiantar. Mas você sabe ao menos dizer qual é a mensagem que é para eu poder, né, citar para falar? Cadê a Larissa? Você sabe onde está a mensagem entre a Simone e o André falando sobre isso? Posso ir falando e eles indicam os celebrais? Pode. Tem pergunta para ela responder, né? Tem uma mensagem no celebrais, você falando com o André, né? Com o André, sobre você apreensiva falando sobre o Lucas, né, de algum problema que estaria existindo do Lucas em relação a Lohane e Baiane. Me lembro agora, acho que era Lohane, o objeto. Era Lohane, já falei na tela depois. Já está lá? Foi com o André.
Danira, eu vou lembrar que do André conversa com a Simone. Tá. Então, eu vou celebrar o telefone do André e a conversa dele é com a Simone. Esse azulzinho, o quê? Dele pra ela? É a Simone falando pro André. O azul é dela. Então, Santos, porque o sobrenome dela é Santos, você precisa conversar com a sua filha. Ela está brigando com o perigo. Lucas disse que ela vai morrer. Pode pensar. Tem como abrir a lista áudio? Ele vai mandar alguém fazer, Simone ainda falando. Não podemos brincar com essas coisas. Ele está nessa vida e não tem nada a perder. Esse é o André respondendo a ela. Ela falou essa semana e ele ouviu. Qual a pergunta? Eu vou mostrar a mensagem. Cadê a mensagem toda? A gente não tem o problema dos outros dias anteriores. Tem que aumentar aqui, o jurado está falando que não está conseguindo ouvir. Esse último áudio só. Eu não consigo aumentar mais um pouco de coisa. Tem que aumentar aqui? Alguém pode aumentar? O computador É porque é áudio, e aí não é o André respondendo. Você tem que começar, não. É só esse áudio que eu quero ouvir, depois eu faço um fala como cenário. O arquivo de áudio seria o ideal colocar ali, porque está junto do sistema do programa. Entendi. Quer que coloque lá? Eu mandar de mim aqui. Bota lá então. Não, os jurados não ouviram a última mensagem, né? Ele falou que não ouviu. Vamos encontrar de aí e adeus. Não tô com ela. Quanto pra ele, não. Tá bom. Pensamento para ele, já foi ele? Só que faz assim. Então, encontrar de aí e trago contra o que já quer. Vamos falar de coisa. Simone, essa troca de áudio sua com o André é referente a quê? O Lucas, ele tinha falado na casa, jogado na casa, que a Lohane ouviu, que ele ia dar um tiro na cabeça dela. Aí eu fui, foi eu que falei na mensagem azul, eu falando com o André, né, que ele tinha que conversar com a Lohane, pra Lohane não jogar piada, não falar nada, deixar quieto. E aí ele foi e falou. Eu falei pra ele, a gente não podia brincar com o perigo, porque o Lucas realmente estava trabalhando no tráfico. Então era o perigo, eu tinha esse medo. Aí foi quando ele falou que tinha que falar com a minha mãe, só a minha mãe para controlar o Lucas. Para conversar com o Lucas, para tentar tirar essa ideia da cabeça do Lucas. No último mensagem dos celebrais, que eu quero passar para também fazer uma pergunta a ela. É do celular da Rejane com o Lucas. Ela vai falar, né?
É mais uma. Ela está perguntando. Vê se consegue aumentar. Está desconectado. Tem alguma coisa em cima? A conversa do dia anterior. Depois passa para o dia 3/2, que é onde começa a mensagem. Tá. Esse aqui é do telefone do Lucas Celular da Regiane com para o Lucas. Então, assim, essa aqui é do Lucas, certo? Dia 3/2/2019. 3 de fevereiro de 2019. Aí ele fala para a Regiane: Rayane me deu uma volta. Ela estava vendendo o final dela, desculpada. Aí uma hora estava igual, quando chegou lá, ela estava sendo para mim do homem. Aí mandou o teste, ela mandou o estômago da mão, filho. Não tem dinheiro, mas me lá, não pode dar, ela não respondeu. Olha, ela vai ter que dar aqui agora, fala com ela. Pereira, manda mensagem para ela. Acho que nessa mensagem, o Lucas fala sobre uma volta que a Rayane deu nele na compra de um micro-ondas. Você teve conhecimento disso? Não tive conhecimento. Dessa mensagem Dessa você não teve mensagem não, conhecimento? não. Tá bom, então você mais, excelente. Alguma outra defesa? Não? Eu vou passar aqui para as perguntas dos jurados. Por que a senhora não foi submetida à análise psiquiatra como os demais réus? Não sei informar. Eu ia até perguntar na advogada, mas não sei. Por que a senhora mentiu em depoimento dizendo que não se relacionou com Anderson e nunca foi namorada dele? Porque eu tinha vergonha do meu novo relacionamento, do meu casamento. Meu marido, que hoje sabe de tudo, contei para ele nas visitas, tinha vergonha de passar. Para ele ficar sabendo dessa história. Aí ele acabou sabendo da pior forma, da traição. Em depoimento, a senhora afirma ter planejado a morte de Anderson. O que a senhora planejou? Não foi planejado. Foi como eu falei, eu conversei com meu irmão. Eu falei aquilo ali na hora porque com medo, sei lá, eu estava com medo do meu irmão pegar muito tempo, mas ele não adianta, já está preso. Falar a verdade, foi o que eu falei para a senhora, né? Eu vim aqui para falar a verdade, foi o que eu fiz, estou falando a verdade, que eu não foi uma coisa planejada. Se fosse planejada, gente, jamais teria sido dessa forma. Foi uma coisa que foi sem planejamento nenhum, dentro de casa, do jeito que foi, prejudicando uma família inteira. Não existiu planejamento. Por que você jogou fora o celular de Flávio Fogo de Lis? Você tinha medo de quê? Eu peguei o telefone, como a Érica hoje falou, né, que eu tinha escondido o telefone no telhado, eu escondi mesmo, foi o meu telefone que eu escondi, não foi de ninguém. E no closet eu escondi meu iPad para não querer perder o tablet que era do Moisés, brincar, que é a perícia do tablet para ver que está sem joguinho de criança. Eu botei lá, nas roupas dentro do quarto, do closet, e o telefone do pastor Anderson, eu joguei do pastor Anderson, da minha mãe e o do Flávio junto. Sei lá, com medo de tudo ser descoberto. De tudo, das mensagens, de tudo. Por que a senhora declarou que os fatos imputados contra você são em parte verdadeiros? Em parte verdadeiro, por quê? Aí o envenenamento. Não aconteceu, isso não existe. Não existe um envenenamento. E eu ter combinado, né? A senhora me fez a pergunta agora. Combinado o ocorrido, né? O assassinato. Também não aconteceu, foi uma coisa de desespero.
de eu expor pro meu irmão uma situação e meu irmão, por esse jeito de ser, aconteceu tudo isso. A senhora é formada em quê? Eu fiz técnico de enfermagem. O que a Marzi fez com os 5 mil reais que a senhora deu a ela? Eu não dei 5 mil reais para a Marzi. Não dei. Eu falei que eu dei 5 mil reais para a Marzi, sim, tá gravada. Mas pensando que iria ajudar meu irmão, que eu não queria falar que eu dei a senha do COS, porque como eu já falei aqui, eu dei a senha do COS para o meu irmão. A senhora disse que por ocasião do câncer, conversou com uma psicóloga. Não queria haver a chance da senhora se abrir e contar sobre os abusos que fez? Ela é frequentada. E ela aí te orientaria em como denunciar o pastor? Ela frequentava a igreja. Ela era muito assídua e muito fã do ministério do pastor Anderson. Porque, de verdade, eu era fã dele pregando, ele era um excelente orador. Mas ele tinha esse rompante dele esse lado dele ruim, A sabe? pergunta é por que a senhora não falou com a psicóloga? Eu falei porque eu não tinha coragem por ela ser frequentadora da igreja. Tá. A senhora citou o INCA, o Hospital Federal de Referência ao Tratamento de Câncer no Rio de Janeiro. Por que foi fazer tratamento no Albert Einstein, em São Paulo? Porque o INCA, como eu já disse no início, não tinha medicação, é uma medicação muito cara na época, era Delborado, era 60 mil na época, uma caixa, eu usava 2 por mês. Não tinha no INCA, na época tinha mais, o governo na época tirou aquela medicação por ser muito caro, aí eu tive que ir para o plano de saúde, no plano de saúde também eu consegui processando, tive que entrar com processo contra o plano de saúde, por uma jurisprudência, consegui a medicação. E por que eu fui para o Albert Einstein, né? Porque no INCA não tinha pesquisa. Só no Albert Einstein tinha pesquisa que eu me doei em vida para pesquisa no Albert Einstein para essa medicação, nivolumab. Por que está denunciando os abusos somente depois do pastor Verso? Porque eu tinha vergonha e medo de expor minha família a passar por tudo isso que hoje está passando. Infelizmente. O seu namoro durou 1 ano, certo? Certo. Você nunca comentou sobre ele com sua mãe? Nunca. Foi namorei com o John por 12 anos. Nunca comentei. O Anderson não foi morar na sua casa como filho? Como filho não, ele não chamava minha mãe de mãe. Chamava de pastora. E ele começou a ajudar muito a minha mãe, então não, como filho não. Como morava lá. Ele era jovem, frequentava junto com os outros meninos, o André, o Carlos, todo mundo morava. Os outros meninos chamavam minha mãe de mãe, ele não, chamava de pastora. Ok, vamos lá. Por que você não alertou sua mãe sobre temperamento do pastor? Alertei várias vezes. Eu falo, não sei, deve ter meu telefone falando, mãe, quem é pastora é a senhora, mãe. Quem é deputada é a senhora, mãe. A senhora está deixando crescer essa pessoa que está se tornando. Eu orientava, eu falava com ela, mas ela falou, filha, eu vou orando, estou entregando na mão de Deus. Deus vai fazer alguma coisa, filha. Eu estou orando, estou entregando, vamos confiar. Eu não conseguia expor para ela tudo, mas o que eu podia fazer, eu fiz. Se algum já deixar que a pergunta foi respondida, vamos falar com o Faustino no recado, tá bom? O Moisés sabe que a Vânia é mãe dele? Sabe que ele é adotado, sabe que funciona. Por que a senhora não arrumou um emprego e saiu de casa com seus filhos? Você não pensou nos seus filhos? No risco que eles estavam correndo em relação a... Pensei. Com 36 tumores, totalmente dependente deles financeiramente. Eu tinha acabado de curso técnico de enfermagem, mas não tinha assinado o porém, debilitada da doença. Como que eu ia arrumar um emprego? Como que eu ia sair de casa? Tanto que a minha filha falou, mãe, por que a senhora não foge dos seus filhos? Por que a senhora não sai daqui? Como que eu ia sair e deixar eles nesse lugar? Eu pelo menos queria estar ali perto deles para proteger, não consegui. Não consegui, infelizmente. A senhora não acha estranho chamar um ex-namorado de pai? Nunca chamei ele de pai. Não existe nenhuma mensagem chamando ele de pai. Eu sempre chamei de Niel, de pastor, de Anderson.
A senhora sentia ódio do pastor pelos abusos? Eu tinha nojo dele. Ódio, eu não sei explicar. Eu tinha medo dele. Ele tinha um carro chamado Morrado. Toda vez que eu escutava o barulho daquele carro chegando, minhas carnes tremiam por dentro. Não sei se isso é medo. Eu não sei dizer. Quando eu escutava o barulho dos passos dele, sapatos subindo no meu quarto todos os dias, quando eu chegava, eu me estremecia por dentro. Eu não sei se isso é medo, sabe? É um... A pergunta foi que não foi ódio. Ódio? Não, eu tinha medo dele, pavor. Qual a maior qualidade da sua mãe, Flor, e do pastor Anderson? A maior qualidade da minha mãe é querer cuidar, é amar, perdoar, ajudar. E, Do Anderson. qualidade dele, a qualidade dele era ser um provedor, correr atrás, era inteligente, correr atrás das provisões financeiras, era ele. O que merece um homem abusador? Merece cadeia. Tem uma pergunta que eu acho que está se referindo à época do namoro. A pergunta é a seguinte: o pastor era menor, qual a idade? E qual a idade da Flor? Seja quando eles Ele é 5 anos mais velho que eu. A época do relacionamento dele com a sua mãe, você sabe Eu dizer? não me lembro, não, senhora, não sei. E era muito qual a diferença de idade deles dois? Você sabe? 61, eu tenho 42 e ele está com 47, os dois, também 61. Simone, você disse há pouco que é normal em uma família brigas, confusão, etc. A senhora concorda que o desejo de dentro da família e nesse processo um filho chegar a dias de casa aproximando o pai é também normal, ainda que houvesse supostos abusos? Não, não é normal. Ter conflitos dentro de família é normal, mas chegar a dias de fato não é normal. Se sua mãe não fosse conhecida cantora, pastora, se a vida financeira da sua família fosse ruim, como a da maioria das famílias brasileiras, e você não fosse evangélica, o desfecho da sua história de abuso e sofrimento psicológico teria sido outro? Eu acredito que a exposição, o nome, tudo, a história, me inibiu muito. Mas eu não sei explicar se nós não tivéssemos, se não fosse esse, vamos dizer assim, um glamour, se eu contaria ou não, se deixasse de ter o glamour. Porque eu não sei, eu acho que não. Acho que não teria coragem de contar mesmo assim. Por vergonha, por medo. O medo de a minha mãe não acreditar, não aceitar, não sei. Por vergonha. A senhora quer acrescentar algo que não tenha sido ainda perguntado, que a senhora acha importante para você dizer? Não sei. Então, para encerrar, vamos dar início, então, aos debates. Tá, deixa eu só terminar aqui de falar, professora, por favor. Eu queria só fazer um esclarecimento, eu pedi até para a doutora Daniela fazer, mas ela, na verdade, fez uma pergunta direcionada à REI, não um esclarecimento que eu pedi. Eu queria só esclarecer para os jurados que todos os requerimentos de encaminhamento médico formulados ao juízo foram atendidos, ainda tem havido um adiamento ou outro, inclusive os 3 últimos mais recentes foram junto ao INCA e não houve a solicitação de nenhum exame junto ao INCA, por isso ela não foi encaminhada. E ontem constou aqui me assentado o requerimento da defesa, só foi feito agora, não foi feito antes, por isso não foi atendido, de realização do exame pelo plano médico particular da acusada que o juízo já decidiu. E, além disso, já há uma consulta nos autos marcada para o dia 14 de dezembro, às 11h30, no Hospital Municipal da Mulher, Marisca Ribeiro, tá? É isso. Então, vou dar um intervalo rápido só para ir ao banheiro e a gente inicia. Bom, estão encerrados os interrogatórios, tem a palavra ao Ministério Público. Não, doutor, pela ordem, é uma falta de respeito dos senhores só chegarem aqui agora. Não fica possível. Sem discussão. Vamos lá, toma a palavra. Deixa para ver os equipamentos depois. Então, um organiza, porque eu não vou falar os dois ao mesmo tempo. Um inicia, por favor, os debates.
Excelentíssima senhora Júlia de Direito, presidente deste egrégio Tribunal de Júri da comarca de Niterói. É um enorme prazer, uma honra, uma satisfação poder iniciar o último plenário deste marcado, tenebroso caso, né, que ao longo dos últimos 2 anos juntos estivemos realizando todas as audiências de instrução, todos os plenários dos demais acusados pelo assassinato terrível praticado no pastor Anderson naquela madrugada do dia 16 de junho de 2019. É um prazer e uma satisfação poder retornar a esta tribuna, na qual fui titular por quase 3 anos, e pude proceder à instrução desse processo, ao plenário, do executor, o assassino Flávio, já condenado, por 3 anos de experiência plenária, somente 29, nós achamos 29 anos. Eu pude retornar para auxiliar e trabalhar com a equipe da doutora Maria, doutor Guedes. Estamos juntos há alguns meses, já nos preparando para o caso. É verdade que é um caso complexo, que vivem surgindo novas drogas, novas evidências, e a gente fica até assombrado com a quantidade de provas e evidências que vão sendo colecionadas aos dados, computadores, e mensagens e surpresas que aparecem nos últimos autos que vão ser julgados. A presidência de Vossa Excelência, sem dúvida, foi fundamental para que esses julgamentos possam ter se realizado em data de hoje. Vossa Excelência é conhecida por ser uma juíza firme, enérgica, respeitadora dos direitos das vítimas e dos acusados, uma juíza certamente comprometida com a prestação jurisdicional séria, adequada e eficiente, mesmo após inúmeros adiamentos requeridos pela nossa defensiva, conseguimos finalmente trazer a julgamento a deputada, ex-deputada Flor de Lis, e os 4 filhos privilegiados trazidos ao julgamento hoje, nesse último plenário. É um prazer e uma satisfação poder contar com a presidência de Vossa Excelência, retornando ao órgão de minha antiga titularidade para auxiliar a doutora Maria e o doutor Guedes. Aqui eu gostaria, aliás, de esquecer em cumprimento do fundo do coração, porque quando estávamos lá em abril e íamos realizar o primeiro plenário desse processo de julgado, designado em 29 de março para 12 de abril, o doutor Nelson aceitou o meu convite para fazer juntos, fazer um estudo que ia virar à noite, e posteriormente o júri desses acusados do grupo mais privilegiado, aqui presente, seria julgado dia 8 de maio, privilegiado, para 6 de junho, e a doutora Maria aceitou também o convite de passar a integrar a nossa equipe, para a gente conseguir analisar todo o conjunto de provas, carreado aos autos, verificar as mais de 150 horas de gravações de depoimentos, tanto no sede policial quanto no sede judicial, na primeira fase, na segunda fase, dos 2 processos. É um trabalho, sem dúvida, exauriente, que está realmente nos consumindo há muitos meses, há muito tempo, mas sem dúvida a gente vê a justiça sendo realizada nesta data, nesta semana, deste mês, que aqui estamos, de uma grata e enorme satisfação para todos os presentes, todos os membros do Ministério Público, todos os presentes aqui na plateia, todos os jurados, também estão satisfeitos, apesar de toda a dificuldade desse julgamento, a gente conseguir proceder à instrução, todas as diversas interrupções, uma longa instrução de um processo complexo, mas a sociedade de Niterói, a sociedade brasileira, está feliz e orgulhosa desse julgamento, apesar de todos os requerimentos de adiamento, por vezes nem sempre coerentes, porque no nosso entendimento, contaremos posteriormente do plenário, a defesa simultaneamente pede o adiamento, uma suspensão do feito e alega um excesso de prazo
a demora no julgamento e da soltura dos réus por excesso de prazo, e não teremos, consequentemente, qualquer intercorrência. A gente tem muitas mídias, a gente está desde cedo, a gente de manhã, na nossa sala embaixo, houve problemas com a internet nossa, a gente ficou horas fazendo discussões, chamamos o rapaz que eu gostaria de agradecer, o João Alberto, da película, ele veio de Saquarema, já no seu criado, ele veio para cá para conseguir instalar a nossa internet, conseguimos a Brancos e Barrancos, e vamos fazer esse plenário, a sociedade vai ter a resposta que merece, os réus vão ter o tratamento, na visão desse Ministério Público, justo e compatível e coerente com o crime praticado, com a barbaridade do crime praticado, conforme a participação e a culpa de cada um. O Ministério Público, como eu costumo ressaltar nos meus discursos iniciais, não é uma parte de acusação. O Ministério Público não tem interesse no processo. O Ministério Público quer fazer justiça. A gente quer a solução justa para o caso, a gente quer a resposta prevista na lei, na Constituição. Alguns dos senhores já participaram de julgamentos anteriores, talvez tenham visto membros do Ministério Público, eu enquanto titular, o doutor Neto, a doutora Mariana, que está em auxílio nesse Tribunal de Júri nos últimos meses. A gente, quando não aprova, a gente pede a dissolução. Quando a gente pede a condenação, é porque ela está fundada, ela está fundamentada. A gente dispõe de elementos concretos, a gente expõe aos senhores jurados desses elementos, e a gente mostra a fragilidade e a incoerência das teses trazidas pela defesa. Teses, eu digo no plural, porque neste caso temos várias versões que foram se sucedendo de forma incoerente e, na visão deste humilde promotor de justiça, lamentável. Conveniente, né? São teses de conveniência que vão sendo desmontadas uma a uma, vão sendo desmascaradas uma a uma. A farsa que a gente viu ao longo desses dias de instrução foi desmascarada. A máscara caiu. A defesa dos réus, talvez fiquem nervosos, desesperados, a máscara caiu. Eles foram pegos. A gente viu, estava lá, um perito que foi ao lado, contratado pela defesa, disse que não tinha visto depoimento nenhum, de testemunha nenhuma. Mas o senhor quis fazer o que o Ministério Público considera que é algo indigno com a memória da vítima. A vítima já foi, gente, assassinada, não está executada com 10, 12, 15 disparos. Saberá melhor dizer o Flávio, o Ramon que tratou lá as cápsulas. A vítima está assassinada embaixo da terra, executada, depois de ter sido envenenada por meses, passava mal e voltava para o seio daquela família. E essas pessoas que organizaram, realizaram, que fizeram toda a gestão, o mando dessa trama macabra e todos os seus acertos e partícipes e subordinados, e cada um evidentemente tem uma culpa diferente, em particular, e o Ministério Público faz essa distinção, deve ser feita, há agravante em relação à Flor de Lis, ex-deputada Flor de Lis, como mandantes e organizadores das atividades da associação criminosa para a prática de todos os crimes imputados na denúncia, homicídio consumado, duplamente qualificado, homicídio tentado, duplamente qualificado, crime de uso de documento falso, forjaram uma carta falsa para imputar o crime, isso já era a terceira ou quarta questão, para imputar o crime para um membro, para um filho pobre, negro, um filho adotado, era tratado como escravo, como todos os outros, que eram os não privilegiados. Não privilegiados é talvez não eufemismo, são escravos. A gente não sabe, as testemunhas trazidas a plenário vieram fazer o depoimento de que na década de 90, talvez, na década de 90, aliás,
o doutor desembargador Silvio Darlan, ele prestou testemunho aqui para nós, ele conheceu o Anderson do Carmo como filho. O doutor Silvio Darlan disse: não, o Anderson inicialmente eu conheci, ele era filho. Mas aí depois, gente, meio que como se não houvesse algum tipo de contradição de uma pastora, não sei, me parece muito estranho, mínimo, para dizer. O desembargador conheceu o Anderson, um adolescente de 13, 14 anos, que foi levado com os outros adolescentes para a casa da senhora Flor de Lixo, né, daquela mesma época, com o Israel, o Carlos de Graci. Eles foram levados. Eles foram levados para aquela casa como adolescentes. Então o Anderson era um menino de 14, 15 anos que falava que ele era, segundo os testemunhos relataram, inteligente. Ele tinha, vamos dizer, tino empresarial, ele tinha tino para administrar, ele era empresário, um menino pobre, um menino humilde, mas ele tinha cabeça pensante. E a Flor de Lis viu que ele era capaz de levar aquele grupo para cima, de transformar aquela família, vamos dizer assim, em dinheiro. E resolveu que ele era namorado da Simone, entre os dois tinham cerca de 14 anos, 15 anos, ela resolveu, os seus 30 e poucos, pegar para si o namorado da filha e casar o Anderson do Carmo. Então, começou a criar pedido em casamentos, né, com 18, 19, parece que formalizaram o ato matrimonial assim que ele concluiu na idade, antigamente era 21, ela quase 40, tudo bem, mas ele era filho dela, quando ele foi falar, ele era namorado da filha dela, ele era filho do meu genro, era namorado da Simone, os dois regulavam de idade. Posteriormente, ele foi alçado à condição de marido. E ele conseguiu jogar aquela família, vamos dizer assim, para frente. Ele conseguiu levar a condição de vida de todo mundo. Ele conseguiu fazer o dinheiro entrar. Ele jogou a carreira, ele criou a Flor de Lis. Aquela carreira, ele criou. Você canta bem, você é uma voz boa. Minha rainha, ela, nessa época, ela que se considerava uma rainha, uma deusa, uma Quetzaliene, né? Ela rebatizava, renomeava os adolescentes que ela levava para a casa dela. A gente tem o testemunho do Wagner, ele tinha 14, 15 anos, ela chegou para ele e disse: meu filho, Wagner morreu, agora tu és Moisés, coitado, é uma outra história muito triste, eu tenho que tocar nesse momento. Tu és Israel, e você agora passou de chamar Israel, seu nome não é mais Wagner. O mesmo ela fez o Anderson, passou a se chamar Daniel, ou Miel, como ele chamava, que era aquele gelados para isso aqui da Bíblia, aquela pessoa inteligente, aquela pessoa empreendedora. Ela chegou para o Alexander, que também era um adolescente, ele tinha uns 16, 17 anos, e falou: Alexander, agora tu te chamas Luan. E aquele adolescente passou a acreditar naquilo, vendo aquela pessoa mística, aquele ser que se apresentava como divino, aquele grupo de adolescentes que coabitava no mesmo quarto, aquele ser que se dizia divino, tinha o poder de dar nomes, de rebatizar, de fazer, era sagrado para eles. E ela decidiu que o Anderson então estaria como marido, ela precisava ter um marido formalmente, e para se apresentar, ela era uma pastora, ela queria, ela fazia evangelismo, então ela tinha a necessidade de ter uma fachada. E ele soube, a gente aqui não quer vilipendiar a honra da vítima, que foi assassinada covardemente, mas a gente tem que dizer as provas. Ele era uma pessoa empreendedora, ele gostava efetivamente de fazer dinheiro, ele era uma pessoa séria, talvez não fosse uma pessoa tão
afetuosa, talvez não tivesse tanto tempo para ficar com os filhos, talvez não tivesse tanto tempo para ser um bom pai de todas aquelas crianças, mas ele queria fazer dinheiro para aquela casa, ele considerava que ele tinha que ser o provedor da família, que ele tinha que catapultar aquela família, aquelas crianças, para que todos tivessem, para que a Flor de Lis, a deusa dele, tivesse uma carreira em arquitetura. Então ele conseguiu os contratos, ele falou, minha rainha, sua voz é maravilhosa, vamos conseguir uma gravadora, posteriormente do senador Harold de Oliveira, e conseguiu fazer aquilo de render dinheiro. Ela virou uma cantora, gosta de sucesso, catapultou posteriormente a carreira política dela, e eles começaram a entrar no time. E segundo o Renato, a Raquel, a Roberta, todas as testemunhas, né, do próprio Israel, que era privilegiado também, mas que não foi um dos privilegiados que não compactuou com esse projeto homicida, apesar de ser privilegiado. São tantos nomes, tantas pessoas em uma trama tão marcada, a gente fica assustado. A carreira, perdão. As testemunhas relataram aqui que quando começou a entrar o dinheiro, vinham deles fora. Vieram os problemas. Veio a disputa, veio a cobiça, veio a vontade de ter mais, de dividir menos. Então, aqueles filhos que eram os filhos biológicos, especialmente a Simone e a família dela, o ex-irmão André, agora marido, André era o irmão antigo da Simone, que casou com ela, tiveram seus filhos, o Rani, a Rafaela, o Ramon, eles adotaram uma palavra forte, dizer que a diferença houve uma adoção formal, mas a história que eu estou aos autos é que Flor de Lis entregou o Rayane para que Simone, então com 13 ou 14 anos, cuidasse, depois posteriormente adotou Rayane como sua filha, e é a filha, efetivamente, da Simone, mas a diferença de idade entre elas é uma diferença que não é tão comum assim em processos de adoções, processos de adoção de pessoas adultas que adotam crianças. Mas enfim, essas pessoas viraram da família da Simone, filha biológica, filha mais próxima, filha mais querida, eles começaram a receber mais privilégios. Fora desse grupo, Daniel, que então era apresentado a todos, na igreja e na mídia, como filho na casa, como filho biológico do casal, que era outra parte, ele não era filho biológico, também recebia os privilégios. Adriano, filho biológico da Flor de Lis, do primeiro casamento, também tinha uma vida boa, também tinha o seu iPhone, também tinha as suas atividades, vamos dizer assim, de classe média alta, fazia atividades de computador, design e tal. E o Lucas estava lá, tendo que trabalhar. Os irmãos do Lucas estavam lá, tendo que trabalhar. As crianças estavam lá, tendo que trabalhar. E tendo que trabalhar, às vezes com 15, 16, 18, 20, 25 anos, na casa, fazendo serviços domésticos. Às vezes sem receber, Marzi, tudo que foi trazido aos autos, Marzi busca ajudar, auxiliar, fazer tudo por Flor de Lis. Tem mensagem nos autos de Marzi dizendo: não, pela minha mãe eu faço tudo, até preso eu vou. Então Marzi tenta assumir o curso da instrução pessoal para si o máximo de culpas da mãe. Simone, filha biológica, também tenta, sendo desmascarada, já a terceira, quarta, quinta versão trazida pela Flor de Lis. Simone também tenta assumir essa culpa. Cada hora surge na família, em partícipes, são pessoas que têm... Então, Carlos, eu estava nos interrogatórios, a técnica de hoje ficou só para o Lucas e para o Flávio, né? Que foi apresentado aqui pelo eles tiram de... Hoje ficou só na conta, o Flávio, ouvi dizer, ficou só na conta do Lucas e do Flávio, já condenados. Estou falando do Lucas,
Vamos tocar um trecho do interrogatório dele, onde ele resume a dinâmica da casa, a dinâmica da carta que ele foi obrigado, que é um crime na qual apenas Flor de Lis apenas Flor de Lis foi imputada a prática dela, que o uso de documento falso. Ela determinou que fosse elaborada uma carta falsa para ser usada em inquérito policial e no processo judicial, determinando que o próprio filho, aquele que era escravo, que se revoltou de um traficante, que ela tentou empuxar, colocar a culpa nele, depois que encorou a história de latrocínio que não leva celular, que colocou ela, latrocínio que não leva carro, não leva dinheiro, que não leva relógio, latrocínio era esse, latrocínio com 25 perfurações, não fazia o menor sentido. Ela começou a tentar jogar a culpa em cima do Lucas. Colocou o coitado, colocou o menino num presídio miliciano, e o menino se autodeclarava como integrante ou vinculado à facção do Comando Vermelho. Ele devia ter morrido lá dentro. Ele devia ter morrido no presídio. E se ele tivesse morrido, talvez solucionasse o problema dela, que diziam, foi ele. Infelizmente, mataram ele no presídio. Quem que mandou da SEAP botar o menino que era do tráfico ali? Poxa, morreu pequeno. É o culpado. É o culpado jovem, é o culpado que tinha histórico criminal, que o perito contratado pela defesa, ele dizia, não, mas eu acho que a pessoa não tem nenhuma relação com o crime, não me importa se ela confessou ter envenenado o próprio pai, mas porque a faca criminal dela era limpa, então no meu espólio eu vou dizer que teve zero propensão à criminalidade. Peraí, é um absurdo. A pessoa diz, depois ele disse que não viu o trecho do interrogatório, porque além de não ter assistido esse perito contratado, além de não ter assistido aos depoimentos das testemunhas sobre a vítima e sobre as acusadas, o perito sequer no interrogatório assistiu. O perito disse que assistiu. Como é que foi o nome, Maria? Ele falou fragmentos, trechos, pedacinhos, pontos foram indicados pela... Ele não sabe nem por quem, não sabe se foi pela defesa técnica, não sabe se foi pelo estagiário, não sabe se foi pela assistente, ele não sabe. Mas não me apresentaram esses fragmentos aqui que disseram que eram as que eu necessitava para tratar o perfil psicológico da Flor de Lis, da Arane, da Marci e da vítima, evidentemente ouvindo a versão da boca dos assassinos, só tinha coisa acontecendo. Ele não quis ouvir mais ninguém, não precisava. Por quê? Para atingir os objetivos que ele queria chegar. Ele só queria ouvir, só precisava ouvir a palavra, a boca de quem eu tinha pago, ou de quem eu tinha indicado. Fantástico. Segundo ele, é uma avaliação de altíssima qualidade, que a defesa juntou 4 dias antes, dias úteis antes do plenário, apesar das entrevistas terem sido feitas em abril. Lamenta profundamente. Excelente, eu preciso passar um vídeo. Se puder. Olha só, vamos fazer o seguinte, para por favor a gravação. E o tempo também, por favor. O tempo eu vou parar.